Vamos lá, Masechet Shvuot, a gente está no Daf Rei Amud Aleph, aqui nos dois pontinhos na parte de cima, Gufa, a gente vai trazer um pedacinho, uma braita que apareceu atrás, certo? Quando aparece na Gemara Gufa, a gente vai trazer o Gufa, a gente vai trazer o corpo da braita, uma braita que foi trazida como prova em uma discussão, a gente vai trazer a braita em si e entendê-la melhor, discutir partes dela que não estão muito claras. Então, o que que apareceu antes na Gemara? Minayin sheino chayav ela sheyesh baidiá batchila veidiá basof ve'elem bentaim. Da onde eu sei que alguém que comeu korban enquanto estava impuro, ou alguém que ele entrou no Beit HaMikdash quando ele estava impuro, da onde eu sei que ele só é chayav se ele sabia da impureza, esqueceu, fez a proibição e depois descobriu, lembrou que ele estava impuro, ou seja, tem que ter yediá, tem que ter consciência pré-ato e yediá basof, consciência pós-ato, e elem bentaim, e ele não pode saber, ele tem que ter esquecido no meio da história. Talmud lomar, venelam, shnei peamim, divrei Rabi Akiva. Rabi Akiva entende da palavra venelam, que ele esqueceu e lembrou, ou seja, duas vezes ele tem que ter esquecido. Desculpa, uma vez ele tem que ter esquecido, tem que ter duas lembranças, a lembrança de antes e a lembrança de depois. Venelam, vem dizer que a gente tem que passar por três etapas. Sabia, esqueceu, e de esqueceu para saber de novo. Rebbe fala, não, em Notzarich, eu não preciso dos dois Neelam para me ensinar que ele sabia antes, sabia depois e esqueceu no meio. Arei Omer, Veneelam, Michlal Sheyadá, Veu Yadá. Rebbe fala o seguinte, olha, a palavra Neelam, só a palavra Neelam, como a gente vai ver a explicação disso na continuação, já me diz que ele sabia antes e sabia depois. Só uma palavra Neilam já é suficiente para saber isso. Arei kanchte idiot, o conhecimento de antes prévio e o conhecimento posterior. Sim, então o Rebbe fala isso, eu sei só de uma palavra Neilam. Sim, com relação a Tumai Tará, com relação a essa proibição de entrar no Beit HaMikdash, ela é diferente do resto, certo? Alguém que não sabia que uma comida não era kasher, foi lá e comeu, ele transgrediu a proibição de qualquer jeito. Mesmo que ele não sabia antes que era tarefa, esqueceu e lembrou depois. Não tem essa ideia de que ele precisa saber, esquecer e saber de novo. Isso é algo específico com relação a entrada no Beit HaMikdash e comer korban enquanto a pessoa está impura. Então o Rebbe fala o seguinte, olha, esse limud que Rabbi Akiva usou as duas palavras nelam para aprender que tem três etapas, sabia, esqueceu e sabia, o Rebbe fala, aprendi isso da palavra nelam. Só a palavra nelam por si só já me ensina que tem essas três etapas. Em que matam lomar venelam. Então, por que a gente encontra duas vezes no passuco a palavra nelam? Lechayev alelem tumah ve'alelem mikdash. Aqui fala Rebbe, ele discorda de Rabi Akiva, o segundo Neelam vem dizer que não só se o cara esqueceu que ele estava impuro e entrou no Beit HaMikdash ou comeu Korban, é Hayav, tem que trazer Korban no Levi Yoret, certo? Que depende da situação financeira dele. Também se o cara sabia que ele estava impuro, mas ele esqueceu que esse era o Beit HaMikdash ou esqueceu que essa carne era de Korban, também é Hayav, certo? E nesse caso, de Rabi Akiva diz que não é Hayav. De acordo com Rabi Akiva, só é Hayav quando ele esqueceu a tumá dele, mas não quando ele esqueceu do Beit HaMikdash ou do Korban. Amarmar, essa é a braita que foi vista antes, agora o Mara vai discutir partes dela. Amarmar, vamos trazer um pedacinho da braita. Venela michlal sheyadá. Rebbe entendeu na Mishnah, assim apareceu, que a palavra Nelam já me diz duas coisas. Já me diz que ele sabia antes e lembrou depois, e teve um esquecimento no meio da história. Só da palavra Nelam eu já tiro isso. Por isso o Rebbe vai usar o outro Nelam para dizer caso em que ele sabia que ele estava impuro, mas esqueceu que esse é o Beit HaMikdash, que é aquela carne de Corban. Pergunta como era, mãe mashma. De onde ele tirou isso? De onde ele tirou que a palavra Nelam me diz que tem conhecimento prévio e conhecimento posterior? Amarava me delochtivei alumami meino. Falarava, se realmente fosse uma situação em que, por exemplo, ele se impurificou e nem percebeu, nem descobriu que ele se impurificou, se nesse caso fosse Hayav, então a Torá teria escrito Vehi alumami meino, e a impureza é desconhecida da pessoa, ou seja, ele nunca soube que ele estava impuro, comeu um corban e depois alguém veio para ele e falou: Ei, por que você comeu? Eu vi ontem que você se impurificou. Ele falou: Olha, eu não sabia, não tinha visto. Se nesse caso fosse Hayav, se mesmo num caso em que não tinha conhecimento prévio e conhecimento posterior fosse Hayav, estaria escrito na Torá, Ve'yalumam meino. A linguagem venelam me diz, olha, ele sabia, esqueceu e depois voltou a lembrar.
Assim explicará, essa é a palavra venelam. Amarle Abaye, fala Abaye, se for assim, ela meata, se for assim, se a palavra nelam significa que tinha conhecimento prévio, foi esquecido e lembrou de novo depois, Gabei Sotá, com relação a Sotá, certo? Sotá é a mulher que ela entrou num quarto fechada junto com outro homem que não é o marido dela, e aí o marido falou que ele não gosta disso, ele não quer, ele não deixa, e ela fez isso, ela é levada para tomar aquela água no Beit HaMikdash para descobrir se aconteceu alguma coisa ou não. Agora, com relação a ela, está escrito, Dertiv, Venelam Menei Isha. Venelam Menei Isha, certo? Que o marido não soube, não sabe o que aconteceu, certo? Ele não sabe se aconteceu alguma coisa ou não aconteceu alguma coisa. A palavra venelam significa que é desconhecido do marido o que aconteceu com ela. Agora, a pergunta vai o seguinte: se de acordo com Rava, a palavra venelam significa que tinha conhecimento prévio e depois eu esqueci, Michal de Havaiadam Meikara. Então você está me dizendo que o quê? Que a situação do marido aqui é que ele sabia o que a esposa fez, levou ela para casa, certo? Depois de acontecer o que aconteceu, ela voltou para casa, ele esqueceu, continuou com ela durante algum tempo, provavelmente teve relações porque é um casal, e depois ele lembrou. E depois ele lembrou de novo e decidiu levar ela para o Beit HaMikdash. Pergunta Baie, para Rava, se a palavra Nelam significa que tinha conhecimento prévio, então no caso da Sotá a gente vai entender que ele sabia que ela fez algo de errado, ficou no quarto com outro homem, esqueceu, trouxe ela para casa e depois lembrou de novo. Se a gente vai explicar a palavra Nelam assim, mi bat kulamaya, será que a água vai funcionar para verificar a mulher ou não? Ve'atanya, reita isso na braita, venika ish me'avon ve'aisha iti sai tavoná. Com relação a essa situação da mulher de Sotá, está escrito que a mulher que ela teve relações com outro homem, ela fica proibida para o marido, certo? Então, isso que ela bebe água também vai verificar para a gente se ela se tornou proibida para o marido ou não. Então, no passuco está escrito Venika Aish Me'avon, o marido agora ele vai estar liberado do pecado, ele vai saber se ela é proibida ou não para ele. Veisha Aish Tisai Tavoná. E a mulher, se realmente ela fez algo de errado, ela vai carregar o pecado dela. Ideia disso que o Passuco aproximou o que acontece com o marido, o que acontece com a mulher, entenderam, Hazal, o seguinte: Bisman she'aisha menuka me'avon, desculpa, Bisman she'aish menuke me'avon, amayim bodkim et ishto, ein aish menuke me'avon, ein amayim bodkim et ishto. Aprenderam, Hazal, o seguinte, que isso que a água serve para descobrir se a mulher fez alguma coisa ou não, é só se o marido não fez nada de errado. Mas se o marido levou ela para casa depois que ela ficou sozinha no quarto com outro homem e teve relações com ela que ele não poderia, porque na dúvida ela está proibida para ele, se ele fez isso, se ele teve relações com ela numa situação em que talvez ela está proibida, ele também não é menos que minha avó, né? Ele também não é um cara limpo, ele também não é um cara que está correto. Então, se for assim, a água não funciona. Ou seja, fala, Bai, a gente encontra na Braita que se o marido sabia do que aconteceu e teve relações com a esposa, não adianta mais levar para tomar água da sotá. Não vai mais funcionar. Então, se a gente explica que é para vanelam, como Rava quis explicar, que Rebbe entendeu que venelam, que está escrito com relação a Tumá e Tará, a palavra nelam nos diz que teve conhecimento prévio e conhecimento posterior, e um esquecimento no meio do caminho. Então, com relação a Sotá, a gente vai explicar a palavra Nelam da mesma maneira que ele sabia do que aconteceu com a mulher, esqueceu e lembrou de novo. Mas se for assim, a Sotá não deveria funcionar, a água não vai funcionar, porque nesse momento de esquecimento, ele levou ela para casa numa situação em que era proibido. Então ela não vai, a água não vai funcionar. Vetu, Gabei Torá dertiv, também com relação à Torá. Com relação à Torá no contexto geral, certo? A Torá entregue para Kadosh Baruch Hu para o mundo. Está escrito no Pasuk, Venelma menei kol chayu me'ofa shamayim nistará. Está escrito que a Torá ela está escondida, ela está desconhecida dos olhos de todos os que são vivos e dos pássaros do céu. Quer dizer, ninguém consegue entender a Torá. Agora, a palavra venelma, a gente explicou, Rava quis explicar que a palavra venelam, e aqui também venelma, significa que eu sabia antes, esqueci e lembrei de novo. Mihadei, cadê a vaiadabei? De acordo com isso, quando a Torá fala que a Torá, o valor da Torá foi esquecido dos olhos de todo mundo, significa que antes sabiam e esqueceram. Verti, mas isso não pode ser, porque está escrito no Pasuk, lo yedai no shirka.
que o ser humano ele não tem como saber, como ter conhecimento total da Torá, não tem como entender a Torá inteira, certo? Então, a gente vê que a palavra venelam não significa que tem conhecimento prévio. Então, volta a pergunta. Da onde Rebbe tirou que a palavra venelam, que aparece com relação a Tumá e Tará, alguém que entrou no Beit HaMikdash enquanto ele estava impuro, e ele esqueceu que ele estava impuro, algo do tipo, da onde Rebbe entendeu que a palavra venelam significa que ele sabia antes, esqueceu e descobriu depois. Às vezes a palavra nelam significa algo que nunca foi sabido, algo que nunca teve conhecimento. Ela marabaye kassavarebe ediat beitrabosh maedia. Fala vai o seguinte, não. Aqui a ideia de Rebbe é o seguinte: não é que o cara sabe, tinha noção exatamente da situação na qual ele ficou impuro. Pode ser que ele nem percebeu. Pode ser que ele encostou em uma coisa e ele não sabia que isso impurificava, ou não estava prestando atenção, estava distraído. Mas Rebbe entende, Rebbe sustenta que Yediat Beira Bosh Maedia significa o seguinte: se essa pessoa aprendeu na escola de nascença que alguém que está impuro não pode entrar no Beit HaMikdash, ele já deveria criar consciência que ele tem que prestar atenção se ele está puro ou está impuro para saber se ele pode ou não entrar no Beit HaMikdash. Ou seja, o fato dele ter aprendido isso quando era pequeno, quando ele estava na escola, na casa do rabino dele, no Beit Rabó, certo? No Beit HaMidrash, já é considerado que ele sabe que ele não pode se impurificar. E se ele se impurificou porque não prestou atenção, não percebeu no que ele encostou, esqueceu que aquilo impurifica, já teve ideia antes. Ele já deveria saber que ele está impuro e ele esqueceu. Então a gente tem o conhecimento prévio, o esquecimento e depois ele tem a lembrança. Certo? Então o fato da pessoa não ter prestado atenção, não ter se tocado que ele se impurificou e não ter percebido, esse não ter percebido, ele já é pós conhecimento prévio, porque na hora que ele aprendeu a Allahá, que alguém que está impuro não pode entrar no Beit HaMikdash, ele deveria criar consciência e prestar atenção o tempo todo. Se ele não fez isso, ele já teve Ediá e agora ele tem o esquecimento. Então, a EDA que ele teve no estudo anterior já é considerado EDA. Ou seja, até agora a gente entendia que a palavra EDA significa, olha, eu percebi que eu me impurifiquei, eu percebi que eu encostei em alguma coisa. Fala, mas não preciso perceber, preciso saber que essa coisa impurifica. Se eu sei que isso impurifica, eu encostei e eu não lembrei, não prestei atenção e não me toquei de que eu estou impuro, eu já tive EDA quando eu aprendi o tema, agora eu tive esquecimento, e depois, se a pessoa entrou no Beit HaMikdash dessa maneira, ou comeu Corban e depois lembrou de novo que ele está impuro, traz Corban. Amarle Rapapa le Abaye, perguntou Rapapa para Abaye, ela de Katani, mas se for assim, se o estudo prévio, isso que ele estudou um dia sobre Tumai Tará, já é chamado de Ediá, e quando ele não percebeu que ele se impurificou, ele já passou para a segunda etapa do esquecimento, e o estudo prévio é a consciência, o que aparece na Braita é o seguinte: En ba yediá batchila, veyesh ba yediá basof, mi ika de leite le yediat beit rabo. Na continuação, a gente vê a Braita é o seguinte: a Braita fala outro caso. Um caso em que a pessoa não tem conhecimento prévio e depois descobriu que ele se impurificou. Até agora a gente entendia aqui o quê? Não tem conhecimento prévio significa ele encostou em algo impuro, não percebeu, não se tocou, seguiu com a vida e depois ele descobriu que ele estava impuro e não podia ter entrado no Beit HaMikdash. Então estava claro, estava compreensível. Mas de acordo com a explicação de Abaye, de acordo com Abaye, que ter estudado na escola é considerado iedia, é considerado consciência, sabedoria, que ele sabe da proibição de impureza, mesmo que ele não percebeu que ele tocou em algo impuro, já é considerado que ele sabe, porque ele deveria ter percebido. Se for assim, quem é a pessoa que ele não tem Ediá Metchilá? Quem é a pessoa que ele nunca aprendeu, nunca sabia que não pode entrar no Beit HaMikdash enquanto está impuro? Como você pode explicar uma situação em que a pessoa não tem conhecimento prévio? Se conhecimento prévio não é do fato que aconteceu, não é de ter encostado ou não, é de ter estudado, ter sabido isso, então todo mundo tem conhecimento prévio, todo mundo sabe que não pode entrar no Beit HaMikdash enquanto está impuro? A Marley respondeu a Baye, e sim tem casos desse, como uma criança que ele foi sequestrado enquanto era pequeno,
viveu entre goim e nunca estudou, nunca aprendeu. Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa que ele nunca teve conhecimento prévio. Por isso, ele vai ser a situação em que não teve conhecimento prévio, entrou no Beit HaMikdash enquanto estava impuro, ele não sabia que não pode, depois descobriu que não pode, ele não traz korban. Mas qualquer outra pessoa que cresceu entre Yehudim, ele aprendeu a halachá, que não pode entrar no Beit HaMikdash enquanto está impuro, ele já tem de Amitchilá. Ponto. Certo? Claro. Vamos lá, seguindo em frente. Yetziot Shabbat Shtaim Shem Arba. A nossa Mishnah falou que Yetziot Shabbat são dois que são quatro. Dois que são quatro significando o seguinte: o pobre está do lado de fora da casa, o dono da casa está do lado de dentro, certo? O pobre está na propriedade pública, o dono da casa está na propriedade particular, e tem quatro maneiras de tirar alguma coisa da casa para fora. É, quatro maneiras, duas que são quatro, certo? São duas maneiras que são quatro possíveis. Maneiras de transgredir aqui a proibição do Shabat. Tem o caso em que o pobre que está fora, não de tirar, o pobre que está fora, ele coloca uma coisa para dentro ou tira, o dono da casa que está dentro, ele coloca uma coisa para fora ou traz para dentro, certo? Essas são quatro maneiras possíveis de tirar coisas de um reshut para o outro. Tananatam, pergunta moral é o seguinte: a gente encontra na Mishnah em Masechet Shabbat, logo no começo de Masechet Shabbat. Yetziot Shabbat, Yetziot Shabbat, Shaim Shemana Bifnim, Shaim Shemana Bachutz. A Mishnah em Masechet Shabbat começa também com essa linguagem, dois que são quatro, mas ela fala o seguinte: tem dois que são quatro dentro e dois que são quatro fora. Significando o seguinte: o balabait, o dono da casa, ele pode fazer duas proibições, ele pode tirar uma coisa e colocar para fora, ou pegar de fora para dentro, mas também tem situações em que o balabait, ele não faz a proibição. Por exemplo, quando ele coloca um cli para fora, ele coloca um objeto para fora, mas ele não apoia esse objeto no chão da rua, e sim vem o pobre e tira da mão do balabait. Nesse caso, o balabait tirou de casa para fora, mas ele não terminou, ele não apoiou isso na rua, ele não apoiou isso no Reshut Rabim, na propriedade pública. Veio depois o pobre e pegou da mão do balabait e colocou no chão. Nesse caso, o balabait fez metade do trabalho e o pobre a outra metade. Então a Mishnah traz casos assim também, ou um caso em que o pobre esticou a mão, ele estava com, sei lá, um barril na mão, ele pegou um jarro na mão, ele pegou o jarro e esticou a mão para dentro da casa, veio o balabaita e pegou o jarro da mão dele. Então o pobre fez metade do ato, colocou para dentro da casa, mas não apoiou no chão, e o balabaita terminou. A Mishnah lá em Masechet Shabbat traz também esses casos intermediários, que não foi nenhum deles fazendo tudo do começo ao fim. Então, pergunta a Gemara, mais nacha de tan shtaim shem arba vetulo, o mais natam de katan shtaim shem arba bifnim, o shtaim shem arba bachutz. Porque a nossa Mishnah falou que tem dois que são quatro, e acabou por aí, e a Mishnah lá em Masechet Shabbat falou, olha, tem dois que são quatro para o balabait que está em casa, e dois que são quatro para o pobre que está fora. Porque a nossa Mishnah não trouxe todos os casos, porque trouxe só parte. Responde a Gemara, Atam de Kar Shabbat, o Tani Avot e Toladot. Acha de Lavi Kar Shabbat, o Avot Tani Toladot Lotane. Fala a Gemara o seguinte, é diferente o nosso caso do outro caso. Lá, a Mishnah de Masechet Shabbat tá em Masechet Shabbat. Essa é a Masechet, esse é o tema lá. Então, já que é Masechet Shabbat, ela trouxe todos os casos possíveis. A nossa Mishnah é Masechet Shvuot. Ela trouxe Shabbat pela proximidade da linguagem. Então, ela não trouxe todas as opções possíveis, trouxe só algumas, certo? A gente já vai ver quais são exatamente. Certo, então, com relação a Shabbat, quando é Masechet Shabbat, a gente já vê lá Avot e Toladot, que é o principal e o secundário. Aqui, que não é Masechet Shabbat, trouxe só o mais simples. Pergunta Gemara. Avot Maininu. Então, como a Masechet Shabbat estava falando, quando aparece dois são quatro para quem está dentro, dois são quatro para quem está fora, tem Avot e Toladot. Tem a Melachá, a proibição principal, é o Av, é o pai da proibição, e Toladá é a derivada, é a proibição secundária. Quais são os Avot que estão lá? Dois que são quatro para um, dois são quatro para outro, parece que tem muitos. Mainihu e Etziot, a tirar da casa para fora. Fala Gemara, Etziot, Tartei Aven, e Etziot a Shabbat são só duas. Tem só duas maneiras de tirar de casa para fora. Quando quem está dentro põe para fora, ou quem está fora puxa para fora. Quando o dono da casa coloca para fora, ou quando o pobre que está do lado de fora da casa, ele tira alguma coisa para a rua. Só tem dois, não tem dois que são quatro, mais dois que são quatro.
Responde a Gemara, "Vechi tem uma mem lechiu, mem leptur." Se você quiser me dizer, quando está escrito dois que são quatro, são muitos, não são só dois, porque também está incluso situações em que é proibido, em que é hayav, quem faz isso ele transgrediu o Shabat, e situações em que ele é patur, ou seja, se ele só fez meia melachá, ele é patur, ele não é hayav porque ele não fez uma melachá completa. Então, se no dois que são quatro, você está incluindo melachot completas, que é hayav korban, alguém que fez isso no Shabat, porque ele transgrediu o Shabat, e melachot parciais, que ele é patur, que ele não tem que trazer korban se ele fizer isso, porque ele não transgrediu completamente o Shabat, aí você vai conseguir mais casos, mais exemplos. Ve'aduma demaron negaim katani. A priori, a Mishnah, quando falou dois são quatro, ela está trazendo os dois que são quatro de Shabat e dois que são quatro de Marot Negaim, por exemplo. Marot Negaim são as manchas brancas na pele. Tem quatro tonalidades de branco que trazem impureza. E as quatro tonalidades são proibidas. As quatro tonalidades trazem impureza e a pessoa vai ter que trazer korban. Matam kulu lechiuva, com relação a Marot Negaim, as quatro tonalidades são proibidas. A facha kulu lechiuva, assim aqui também. Nos dois são quatro da nossa Mishnah, certo? Desculpa, não dois são quatro da Mishnah de Maseret Shabbat, dois que são quatro da nossa Mishnah. Quais são os dois que são quatro? Se é a proibição de tirar de casa, ou o dono da casa põe para fora, ou o pobre puxa de dentro para fora. Só tem dois, não dois que são quatro. E se você quiser falar dois que são quatro, ou seja, tem dois que são proibidos realmente e dois que são parcialmente proibidos, não pode ser, porque Marot Negaim, que tem na nossa Mishnah, que está escrito na lista, junto com Shabat, são quatro cores que causam impureza. Então, os quatro de Shabat, dois que são quatro, tem que ser quatro que são proibidos. Ela Marafapa, por isso a Papa, Atam deikar Shabbat, nechiu veipturei, achachiu veitane, pturei lotanem. Fala o seguinte, em Masechet Shabbat, que é o Ikar, que está se tratando de Masechet Shabbat, trouxe todos os casos em que é Hayav e Patur. Dois que são quatro para quem está dentro, dois são quatro para quem está fora. Todos os casos possíveis e impossíveis foram trazidos lá. Porque na Masechet Shabbat, que é o tema, ele trouxe casos em que é proibido pela Torá, em casos em que é proibido de Rabanan, aparentemente sem Korban. Mas aqui, na nossa Mishnah, dois que são quatro, são dois que são quatro que é Hayav, e não tem os casos de Patur. Pergunta Gemara, quais são os casos que são Hayav? Etziot, Artem, Udeavei. Quais são os dois que são quatro da nossa Mishnah? Que é tirar de casa? Tirar de casa só tem duas opções. Ou o dono da casa tirou para fora, ou o cara que está fora puxou alguma coisa de casa para fora. Só tem dois, não dois que são quatro. Responde a Gemara, Shtaim de Otzah, Shtaim de Achnasá. Fala, não, assim tenho quatro. Eu tenho o dono da casa que põe uma coisa para fora ou traz para dentro, e o cara que está fora de casa põe uma coisa da propriedade particular para a rua ou da rua para a propriedade particular. Ou seja, quem está dentro e quem está fora pode colocar e tirar as coisas da rua para casa ou da casa para a rua. Então eu tenho quatro. Então está explicado. Pergunta Gemara, Etziot Katane, mas espera aí. A nossa Mishnah falou Etziot Shabbat Shtaim Shem Arba. As saídas do Shabat, as tiradas do Shabat. Ou seja, não vem me falar, dois que são quatro inclui quando eu coloco da rua para casa. Colocar da rua para casa e colocar para dentro, não pôr para fora. E a nossa Mishnah falou Etziot Shabat, que são as coisas que são colocadas para fora. Como eu tenho quatro casos de colocar coisas para fora que é Hayav. Amaravashi, Tana Achnasá Nami Otsara Kareila. Fala Ravashi, não, o nosso Tana Achnasá, colocar uma coisa para dentro de casa, ele também chama Otsá. Ou seja, quando eu levo uma coisa da rua para casa, isso também é chamado de Otsá. Mesmo que a tradução literal de Otsá é pôr para fora, ou seja, tirar de casa para a rua, o nosso Tana, na palavra Yetziá, ele entende que isso inclui também colocar da rua para casa. Mimai, de onde eu sei isso, já vou entender por quê. Detana, Teisel Mishnah, Amotzi mereshut lereshut chayav. A gente encontra na Mishnah a seguinte frase: Amotzi mireshut lereshut hayav. É alguém que tirou de uma propriedade para outra, ele é hayav. Miloskina de kamail iulei vekakarelei yotzah. A priori, quando está escrito alguém que tirou de um reshut, de uma propriedade para outra, pode ser que está tratando alguém que tirou da rua para dentro de casa.
E é chamado de motzi, é chamado de tirar. Ou seja, a palavra tirar não significa tirar de casa para rua. Tirar significa tirar de uma propriedade para outra. Pode ser de casa para rua ou da rua para casa. Então a palavra yetziot inclui colocar para dentro e colocar para fora. Então, Etziot é chamado dois, que são quatro, é porque eu tenho quatro casos. O dono da casa pode colocar de dentro para fora, de fora para dentro, e o cara que está na rua pode colocar de dentro para fora, de fora para dentro. Pergunta Gamara, Vedima Kamafik Mereshut Echid Arabim. Pergunta agora, olha, talvez isso está escrito Amotzi Reshut Lereshut, é alguém que tirou do Reshut Echid, da propriedade particular, para Reshut Abrim, para a propriedade pública. Ou seja, Otsá, Amotzi é tirar de fora para dentro, de casa para rua, e não o contrário. Fala, se fosse assim, em quem? Se a palavra motzi representa somente tirar de casa para a rua, nitnei motzi mereshut echid lereshut rabim. Deveria estar escrito alguém que tirou do reshut echid para o reshut rabim. Mas mireshut lereshut, porque a Mishnah usou a linguagem motzi mireshut lereshut, de uma propriedade para outra, de afilo mereshut rabim lereshut echid vekakar ela otzah. Para dizer que mesmo alguém que tirou do reshut arabim, propriedade pública, para o reshut ayahid, propriedade particular, também proíbe, também transgrediu, também é chamado de otzá. É otzá de um reshut para o outro, mesmo que a gente chamaria isso de colocar para dentro, porque você pôs para dentro de casa, é chamado de otzá. Vetama mai, e qual motivo? Tana kola kirat hefetz como otzá, karela. O Tana, sempre que você tira um hefetz, um objeto, de uma propriedade para outra, do lugar de onde ele está para outro lugar, é chamado de tirar. Eu tirei da rua para casa, tirei da casa para a rua. Mesmo que geralmente as coisas são colocadas para dentro da casa, na linguagem do Tana, dá para também chamar isso de otzá, certo? Então, a nossa Mishnah que falou com Etziot Shabbat, dois que são quatro, é isso. Dois que são quatro, quer dizer, tem o dono da casa e tem o cara que está na rua. E dentre essas duas pessoas dá para fazer a proibição de tirar de casa para rua de quatro maneiras. O dono da casa pode pôr, pode tirar. O cara que está na rua pode pôr, pode tirar. Amaravina matniti namidika dekatan etziot Shabbat shem shemara bifnim shem shemara bachutz vekamefaresh achnasa. Ravina tem uma prova para isso. A Mishnah Masechet Shabbat começa com Yetziot Shabbat, Shtaim Shemar Bifnim, Shtaim Shemar Bachutz. Tem dois, Yetziot Shabbat, a Mishnah Masechet Shabbat diz que tem dois que são quatro para quem está dentro, dois são quatro para quem está fora, e logo na continuação da Mishnah, o primeiro exemplo que a Mishnah traz é o caso do pobre que está na rua colocando uma coisa dentro da casa. Ou seja, o nosso Tana falou Yetziot Shabbat e de cara trouxe um exemplo do pobre colocando para dentro da casa. Ou seja, o Tana entende que colocar para dentro da casa pode ser chamado também de Yetziah, de Otzah, porque está tirando de uma propriedade para outra. É... Erava Amar, certo? Certo, sim, tá claro. Rava Amar, Reshuyot Katanei, Reshuyot Shabbat Shtaim. Rava fala o seguinte, não, a gente pode mudar aqui a Girsá, pode mudar a nossa versão. Não é Yetziot a Shabbat. Yetziah, talvez a palavra Yetziah realmente significa somente tirar. Quando você tira uma coisa de um lugar para o outro, de dentro da casa para fora, mas o contrário não é chamado de Yetziah. Só que a versão correta seria Ereshuyot Shabbat, as propriedades no Shabbat. As propriedades no Shabbat são duas, Reshut Yachid e Reshut Rabim, que causam quatro proibições. Quando a pessoa tira de um para o outro, ele pode estar dentro, colocando para fora ou trazendo para dentro, ou ele pode estar na rua, colocando para dentro ou tirando para fora. Ele tem dois Reshuyot, duas propriedades que causam quatro proibições. O Shtaim Shemarba significa duas propriedades que são quatro proibições, e não dois tipos de tirada, porque a palavra Etziah talvez realmente significa colocar da casa para a rua, mas na hora que a gente muda a versão, muda a linguagem de Etziot para Reshuyot, tem duas propriedades que causam quatro proibições, aí fica válido, aí fica compreensível, certo? Então a gente conseguiu explicar a linguagem da nossa Mishnah. Então, paramos por aqui. Foi.